Já pegou a sua Bíblia? Eu vou esperar mais um pouco para que você pegue para nós começarmos. Quero aqui também agradecer a presença do pastor Edson Santos. Hoje também, infelizmente, sepultou o seu tio. Há poucos dias, 3 dias atrás, sepultou o pai. E hoje o nosso amado pastor sepultou o seu tio. Quero também agradecer também a Eu quero agradecer aqui também a presença de todos aqueles que assistem essa live. Está comigo aqui em espírito para pregarmos a palavra de Deus. Eu gostaria, meus irmãos, de lhe dizer que eu tenho pouca intimidade com as redes sociais e não sou pregador. Eu sou um mero pastor. Só sei pastorear a ovelha. Mas por infinita graça do Senhor Deus, nós estamos aqui na frente, assumindo essa responsabilidade. Lucas 12, 13, a seguir diz assim: o tema é a parábola do rico insensato. Eu estou usando a Bíblia de Estudo Pentecostal, portanto, deve ser diferente quem está, por exemplo, lendo a NVI. Diz assim, versículo 13: e disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. 14. Mas ele lhe disse: homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? 15. Disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola, e disse-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si junta tesouro e não é rico para com Deus. Diego Alves, seja bem-vindo. É uma palavra enigmática, poderosa, gloriosa. Eu, observando esse capítulo inteiro, eu percebi que o Senhor Jesus, como sempre, como mestre dos mestres, como o maior pedagogo que o mundo já teve, que essa terra já viu, um homem palmeiro. Ele agregou ali nos seus ensinamentos uma grande multidão. Normalmente, por ele ser eloquente, e junto com a sua eloquência, também de uma forma prática, empírica, os milagres aconteciam de forma sobrenatural. A multiplicação dos pães, dos peixes, as curas miraculosas, e isso saltava aos olhos dos seus ouvintes, e eles se agregavam ali, nessa oportunidade singular. Um grande profeta ter surgido de repente
ali diante do povo de Israel, profeta pelo qual desde o Gênesis ele era esperado. E vieram o tempo diluviano, entrou a época dos patriarcas, o tempo dos juízes, o tempo dos reis, os tempos proféticos. Agora vem a plenitude do tempo e o Dr. Lucas registra essa passagem fabulosa. Jesus estava ali, ocupado no seu ensinamento, e o povo tudo atônito, bebendo tudo aquilo, aquela fonte de sabedoria. Mas mais do que de repente, alguém lhe salta ao meio e lhe faz uma pergunta totalmente descabida, desconectada da realidade da sua pedagogia. Ora, esse moço quer lhe empurrar para um entreveiro, para uma sinuca de bico, por assim dizer. E ele grita no meio da multidão. Ele diz: olha, diz a meu irmão, aconselha esse meu irmão, que reparta comigo a sua herança. É engraçado, irmão, que esses dois irmãos estavam vivendo uma crise, um litígio. Possivelmente o pai desses moços tinha morrido e tinha restado essa herança, essa herdade. E possivelmente esse irmão mais velho tinha cometido injustiça com esse mais novo. Não tinha repartido ao meio a sua herança. E esse irmão mais moço não queria levar o seu irmão aos tribunais. Possivelmente não queria levar a um juiz. Talvez porque na época, na Palestina, tinha algumas heranças que não poderiam ser divididas, porque se dividisse, as pessoas que ficassem com as suas partes não subsistiria, como aconteceu com o filho pródigo. Porque talvez uma parte dessa herdade tinha um lugar mais fértil e outro não. Passava rios e outros não. Tinha poços e outros não. Então era necessário que essa herdade ela não fosse dividida de forma apartada, separada, mas apenas numa divisão de herança, dizendo: essa parte é minha, essa parte é sua, mas nós estamos juntos aqui trabalhando unidos para fazer prevalecer a nossa herança, porque as terras não eram vendidas em Israel, elas vinham de herança de pai para filho. Possivelmente nesse litígio, esse filho mais moço aqui, esse menor, estava sendo de uma certa forma surrupiado pelo mais velho. Então, no meio de uma pregação, de um ensinamento espiritual, Jesus estava ensinando aqui acerca das coisas transcendentais, das coisas sobrenaturais. Esse moço levanta a mão no meio da multidão e lhe faz uma pergunta desconectada com a verdade do reino de Deus. E Jesus olha para ele e diz: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a sua herdade, a sua herança. Louvado seja Deus. Irmão, quero deixar claro, quantos casamentos nesse exato momento, ou amanhã na segunda-feira, ei, você que está me vendo, será levado aos tribunais, ao juiz, porque houve um divórcio, e aqui os bens têm que ser divididos, e por conta desses bens que são divididos, quanta inimizade é construída no meio da família. Casos que marido manda matar mulher, mulher manda matar marido,
filho mata pai, pai mata filho, justamente por conta desse litígio financeiro, de herança. Quantos sócios são traídos, quantos crimes acontecem todos os dias, por conta esse desejo, essa ambição, essa ganância de ter pelo ter, de possuir pelo possuir. É engraçado, irmão, que nós vivemos, isso sempre houve, isso não é de hoje, em uma sociedade hedonista, aonde o que importa é o prazer pelo prazer, em detrimento se eu vou ou não suplantar o meu irmão. O importante é eu ter, é eu possuir, é eu acumular. E isso as formas que usamos, às vezes das piores possíveis. Jane, querida, seja bem-vindo. E está acontecendo isso nesse exato momento. E Jesus olha atônito para aquele moço e diz àquele moço: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor de vós? Jesus está dizendo aqui que a missão dele, naquele presente momento, não tenha nada a ver com esse reino humano que nos leva, que nos enfia de goela dentro, que nós precisamos ser consumidor. E essa frivolidade pelo consumo, eu fico vendo hoje, essa pandemia, ela trouxe, de certa forma, um pouco mais de humanidade entre os homens. Porque nós estávamos numa busca desenfreada pelo consumo, por ter, por comprar, por possuir. As pessoas não olhavam para o lado. As pessoas estão um pouco se lixando se há um necessitado, se alguém está passando por fome. O importante é ter o meu carro bom e pôr a minha família no final de semana ir para o shopping, para as praças de alimentações, comer, beber, se divertir. E percebemos com essa pandemia que nós temos mais do que precisamos, comemos mais do que devemos. E como em sociedades primitivas, nós não precisamos de muita coisa, porque os tempos mudam, mas os homens são os mesmos e as suas necessidades sempre foram básicas. Louvado seja Deus. Jesus está dizendo aqui: olha, as coisas que eu ensino, a minha pedagogia, não pertence a esse mundo humano, onde as pessoas precisam receber todos os dias massagem no seu homem existencial para se sentir bem. Vocês buscam pelo prazer, e vocês querem fincar morada aqui. E vocês buscam prazer pelas riquezas, pelos bens. E nós vivemos tempos que a doença do século é justamente a doença do psique, que adoece o soma, o corpo, justamente por essa busca incessante. Quando a nossa felicidade não está nos bens que possuímos, mas quando ancoramos o nosso barco em naufrágio no poderoso porto que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer para você, meu amado Vicente, Cecília, quero dizer para você, lembre-se que o homem, ele é fugaz. A sua passagem aqui na terra
é muito rápida. E que normalmente nós compramos e temos as coisas para mostrar para as outras pessoas que podemos. E às vezes acumulamos tantas coisas que nem iremos usar em toda a nossa vida. E assim Jesus diz para ele, replicando ele, eu não vim para ser juiz entre vocês e nem para ser mediador de divisão de terra. Louvado seja Deus. Ele dizendo isso para aqueles dois moços, agora ele levanta os seus olhos à grande multidão e lança agora no versículo 15 um conselho que serve para mim e para você hoje, 2000 e poucos anos depois. Ele diz, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Aleluia. João, seja bem-vindo, querida. Avareza. Jesus nos manda, nos dá um conselho, aliás, nos dá uma ordem, está no imperativo, para que nós devemos ter cuidado com a avareza. E o que é avareza? Avareza, meus amados irmãos, é a idolatria. É o desejo exagerado pelo ter. É o desejo exagerado para recolher, para possuir, para acumular. E a forma que eu faço isso, para a grande maioria, não importa. Seja bem-vindo, Jefferson Campos Costa. Não importa. Se eu estou bem, se a minha casa está bem, o mundo que se dane. Mas o avarento, ele abre litígio com seus próprios filhos, com a sua própria esposa, com a sua própria família. É uma pessoa doente. A única preocupação do avarento é comprar, ter, guardar. Ele compra 2, 3 carros. Ele só anda em um de cada vez, não empresta para ninguém, tem ciúme do seu patrimônio como se fosse da sua própria alma. O avarento, ele não tem olhos para os necessitados. Ele não tem olhos para tributar na casa do Senhor. Que seja dízimo, que seja oferta, que seja votos. Ajudar uma ONG. Ajudar pessoas que estão passando, atravessando vicissitude. Para o avarento, isso não. Ele acha que possui as coisas, mas ele não entendeu que ele foi possuído pelos bens que possui. O Senhor Deus pede para que nós tenhamos cuidado, acautelai-vos, acautelai-vos. Consigo mesmo, o avarento ele gasta fortuna. Consigo mesmo, o avarento come e bebe das melhores iguarias. E os outros, ele condena, ele rechaça, ele diz, olha, eu não darei peixe para ninguém. Eu dou a vara para ensinar a pescar. Fulano não venceu na vida porque é um preguiçoso. É um mandrilhão. Passou a vida prostrado. Nunca trabalhou, nunca se firmou numa empresa. Não tem anos acumulado na sua carteira. Por isso que passa o que passa. Eu não vou ajudar não. Aquilo é um incapaz. Essa é a conversa do avarento. Lança tudo aquilo que está no seu coração. E o que está no seu coração? Mesquinharia. De não ajudar as pessoas. Edna Andrade, seja bem-vinda. De não ajudar as pessoas. Muito pelo contrário. O avarento é aquele que arruma todo tipo de subterfúgio para que, se ele puder,
suplantar e tirar ainda o que você tem. Para esse Jesus diz no versículo 15, acautelai-vos, ele fala para a multidão, da avareza. A vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Querido, essa vida que Jesus fala aqui, que nós estamos lendo aqui e entendendo que a vida, porque veja, o avarento aqui ele está fazendo uma analogia. O avarento aqui, ele tem muito, ele está divertindo alguém que tem muito, e que essa pessoa, mesmo tendo o que tem, é um homem morto, é uma pessoa que para Deus não tem tanto valor, porque toda a visão do avarento é para esse plano humano, é para esse plano vil, mas na teologia a palavra aqui vida não é bio, mas é zoé, que significa vida eterna. Então a concepção de vida para Deus, ela media literalmente contra o entendimento humano acerca da vida. Aqui é zoé no grego, vida em abundância, zoé, vida eterna, e não vida bios, ou bio. Nós precisamos entender isso. Você pode ter muitos bens, você pode ter apartamento ou um apartamento em uma rua linda, perfeita. Você pode ter um carro caríssimo. O avarento nunca irá poder ajudar alguém, porque sempre, todo ano, ele troca o carro para continuar pagando, para não sobrar nada, para estar sempre com o seu dinheiro empregado e assim não poder ajudar as outras pessoas. Ele tem um apartamento bonito de 3 cômodos, ele quer trocar num de 4, para sempre estar com o seu dinheiro em movimentação e assim não ter a responsabilidade de ajudar absolutamente ninguém. A preocupação do avarento é naquilo que é dele. Cuidado, irmão. Essa palavra para você que está me ouvindo, Jesus mandou a gente acautelarmos, termos cuidados, porque a vida de um homem não está naquilo que ele possui. Você pode ter tudo isso e ser um homem completamente, aos olhos de Deus, um homem infeliz, um homem que vive com uma crise existencial. Tendo dito isso, como o Senhor Jesus, o mestre dos mestres, o pedagogo dos pedagogos, não perde tempo, não era da conta dele essa confusão, mas ele não deixa passar batido sem que, não deixa uma lição prática para todos nós. Essa lição que prevaleceu por mais de 2 anos, e no 16 ele diz, e propôs-lhe uma parábola dizendo, veja, ele está ensinando, o seu foco é tomado por esse jovem, por esses 2 moços, não tinha nada que ver com aquilo que ele estava ensinando, muito pelo contrário, ele é interrompido com o ruído que vem do meio da multidão, mestre, mas ele não perde tempo. Jesus não perde a chance de dar uma tapa, de dar um bofete com luva de pelica para nos ensinar como ele faz até hoje. Então o 16 ele diz, e propôs uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Olha que coisa tremenda, hein, irmão? Olha que problema maravilhoso tinha esse rico. E arrazoava entre si, dizendo, o que farei? Que problema, né, irmão? Que problema maravilhoso. Não tem onde recolher os frutos. Olha que coisa tremenda. Então ele, falando consigo mesmo, acho que estava num socilóquio, e ele diz o seguinte,
e disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa e come, bebe e folga. Olha esse homem, o homem bem-sucedido, o fazendeiro muito bem-sucedido, um agricultor de forma bem-sucedida. Esse homem agora, ele está com um bom problema. E o seu problema é que a sua colheita foram tão grande, foi tão maravilhosa, que os celeiros que ele tinha para armazenar os seus bens já não cabiam mais. Talvez esse fazendeiro no dia de hoje fizesse parte do agronegócio brasileiro e que o seu nome tivesse nas pautas para ele dar palestra pelo Brasil inteiro. Como é que ele fez, como ele conseguiu, no meio da terra, junto de todo mundo, ele se sobressair com a sua agricultura de forma tão poderosa. Talvez esse moço, no dia de hoje, fosse um coach, aconselhasse os micros, médios e grandes empresários a como se dar bem na agricultura, porque é um homem que merece respeito e respaldo pelo seu trabalho perfeito no meio da comunidade agrícola. Então esse não é qualquer pessoa que a gente está falando. Nós estamos falando aqui de um cidadão que soube dosar a adubagem da sua terra, a aração da sua terra, semeou as suas sementes na época das chuvas, teve o processo de manutenção perfeita, e agora essa mesma terra produz 3, 4, 5 vezes a mais. Então é um homem que merece respeito por sua vida altruísta, por sua vida de agricultor. E agora esse moço, pensando consigo, falando com a sua própria alma, ele entra num diálogo, ele e a alma dele. E ali, ele dizendo para a própria alma o que a alma dele deveria fazer. Entenda, alma aqui é o seu homem existencial. É o seu homem que você pode ter fisicamente bem, você pode ter uma vida grandiosa, rica, abastada. Você pode ter a mulher mais bonita do mundo, o homem mais bonito do mundo, filhos perfeitos, uma conta bancária sem fim. Mas se seu homem existencial, se a sua alma, se ela não estiver bem ancorada na pessoa bendita do Senhor Jesus, você é um homem com todos os seus bens, mas um homem pobre, enclausurado. Você é um homem que talvez para dormir dependa de remédios. Talvez para comer você dependa de remédios. Talvez você seja um homem de angústia, complexo de inferioridade. Talvez você seja um homem que teve um trauma na sua infância e que esse trauma, ele te persegue toda a tua vida. Talvez você tenha sido bulinado, violentado, humilhado, e hoje você não consegue viver bem com você mesmo, porque você, nada e ninguém, nem todo psicanálise do mundo consegue tratar você da tua angústia. E esse homem está assim.
Esse homem, no texto, de maneira nenhuma, ele disse que ele ia dividir os seus bens, já que agora ele tinha muito, era proprietário de o dobro, o triplo, 4 vezes mais do que ele tinha. Você não ouve no texto ele dizer que ia pegar agora um pouco dos seus bens, ia dividir com aqueles pobres, aqueles que dormem nas marquises, aqueles que dormem nas sarjetas, aqueles que são abandonados. Essa época era a época de muitos leprosários, porque a hanseníase não era uma doença curável. E os leprosários ficavam fora da cidade, em arraial ou arraiais. E quando alguém passava e deixava comida para os leprosos, esses vinham dos seus arraiais até aquele lugar, a porteira, o portão, um lugar específico, para buscar aqueles alimentos, e eles vinham gritando: lepra, lepra, lepra. Que era para quem estivesse ali, sabia que vinham pessoas contaminadas, e aquelas pessoas humilhadamente caminhavam a passos lentos, até que as pessoas que vieram lhe trazer o pão fossem embora, humilhados, em frangalhos, unhas caindo, orelha, narizes caindo, rosto deformado, coberto, envolto com panos. E são seres humanos comuns como eu e você, e como esse rico, precisando da graça e da misericórdia desse homem. Mas a preocupação dele não é os que sofrem, não são os filhos abandonados pelas mães quando nascem, não são os asilos que os velhos são depositados como móveis e são esquecidos depois que enriqueceram o país, que construíram a estrada, que pavimentaram a estrada sólida para os que vêm atrás andarem com equilíbrio sobre ela. A preocupação desse moço não tinha nada a ver com as mulheres da época, que as mulheres eram rejeitadas pelos maridos por qualquer coisa, e elas sendo repudiadas, elas iam para a mendigagem, porque não podia mais casar com ninguém, era abandonada, o pai não poderia mais recebê-la, e elas eram abandonadas como os trapos na beira dos caminhos, a morrer de fome. Nós percebemos aqui que a preocupação desse moço era de acalmar a sua alma frívola, que mesmo com tantos bens que tinha, que possuía, ainda estava cansada, insaciada, porque não tem a graça de Deus. E depois dele conversar muito consigo mesmo nesse socilóquio, ele ouve uma voz. Ele ouve uma voz. É a mesma voz que eu ouço. É a mesma voz que você ouve quando nós temos um pacote de arroz no nosso armário, 1 quilo de feijão, e alguém bate no teu portão e diz: socorro, socorre-me, estou padecendo a necessidade. E nesse tempo que nós estamos vivendo é o que mais acontece. Hoje mesmo eu recebi, agora à tarde, um pedido de socorro de um irmão, que eu nem sabia o nome dele, mas é crente em Cristo. Socorro, pastor, me dou uma cesta básica. E como a minha filha já está conosco aqui, hoje ela já doou a cesta básica para ele. E quantas cesta básica é esse mês, Vicente? E quantas cesta básica é esse mês, Marta e Carlos? Márcia e Carlos? E quantas cestas básicas esse mês, Albino e Rose? E tantos outros. E assim,
ouvindo a voz. Essa voz é uma voz sobrenatural, que quando ela fala ao nosso coração, não tem como voltarmos atrás e não atender esse chamado. É a boa e doce voz do Espírito Santo. Aleluia. É a voz do Espírito Santo. É essa voz que mora dentro de nós, a partir do momento que levantemos a nossa mão cansada para o Senhor Jesus e confessamos a Ele que não tinha como mais nós andarmos sozinhos e andar pelos nossos próprios caminhos, e que precisaríamos do Senhor e de um Salvador. E tivemos as nossas almas seladas pelo bondoso Espírito Santo. E fomos revestidos no batismo do Espírito Santo. E esse Deus agora, a terceira pessoa da Trindade, habitou de uma vez por toda dentro do nosso ser. E o nosso cerne foi invadido, o nosso âmago foi preenchido e as nossas carências foi suprida e o nosso quênion foi aterrado pela grandeza desse Deus. E a sua natureza começa a encher o nosso peito e a nossa alma existencial, o nosso homem existencial. E nós começamos agora a parecer com Ele. E o que vem de dentro de nós agora é da sua própria natureza. E ele declara isso em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a seguir. E a natureza dele é o amor. Um amor sem reciprocidade. Um amor sem troca. Quem se propõe a amar não pode exigir do outro. O amor sempre será uma estrada de mão única. Sou eu que me proponho amar. Jesus diz que nós precisamos amar o nosso inimigo. Amar o inimigo. Nenhum homem, na sua natureza caída e perversa, é capaz de realizar tão grande proeza, se isso não for mediado através, aleluia, pelo Santo Espírito de Deus, pela terceira pessoa da Trindade, que no Antigo Testamento, nas épocas antigas, vinha de forma esporádica, numa teofania, em forma de anjo, mas que vendo a plenitude dos tempos, ele se mudou para a terra, de uma vez por toda, e habita nessa terra que hoje fala com vocês. Ouça a voz dele. Ele não te chamou para você ser colecionador de coisas passageiras. Ele te chamou para você plantar e recolher num celeiro, mas num celeiro muito grande, frutos espirituais, frutos eternos, para a casa aonde nós, de uma vez por todas, iremos habitar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, no 20, mas Deus lhe disse, aleluia. O versículo que antecede eu quero ler, 19. E direi à minha alma, tens depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. O Senhor Jesus fala àquele homem agora. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Louvado seja Deus. Viver
longe desse Deus é loucura. Arriscar a vida de viver divorciado, arriscar a vida e viver divorciado desse Deus é loucura. É loucura. Principalmente nos dias que estamos vivendo, em que a morte, esse anjo da morte, a síndrome tão mórbido, esse planeta escuro, essa onda de mortandade, essa peste que assola todos os dias, e milhares de pessoas são dizimadas. A grande maioria das pessoas estão engrossando as fileiras da eternidade, com as suas almas perdidas para sempre. Saiba que o bem maior que um ser humano pode ter não é os celeiros cheios, mas é a presença desse Deus. Porque se você e eu partirmos desse planeta sem a segurabilidade dada pelo Espírito Santo, que nós somos pertencentes a esse reino, saiba que eu e você seríamos ou seremos como um aborto, antes nunca tivesse nascido. Seremos esquecidos para sempre. E ele responde no 21. Assim, olha o que ele diz. Ele começa a dizer isso, que o Senhor virá trazer a sua alma, o que ele tem para entregar ao Senhor. Faço uma pergunta para vocês, filhos. Nós somos os trabalhadores das últimas horas. Nós somos embaixador de Cristo, como vocês já sabem. Que o embaixador, ele sempre representa outro país. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele representa o Brasil nos Estados Unidos. Essa apresentação é relacional. Ele vai trazer para esse novo país que vale a pena você investir no nosso país, tem segurabilidade, hoje menos. Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então, se nós estamos na terra, estamos fazendo embaixada, alguém nos enviou a fazer essa embaixada. Quando há guerra nesse país, a primeira coisa que se faz é tirar o embaixador de lá. Quem manda buscar? O presidente da República. O presidente da República do céu, o Senhor Jesus Cristo, nos enviou para a terra para fazer embaixada, relacional, falar, anunciar aos homens da terra que é seguro servir a Deus, que é confiável estar na sua presença. Aleluia. Ele diz: assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. A riqueza, ela tem para Deus conotação diferente. Para Deus, um homem rico pode ser aquele que nem tem celeiro. Pode ser aquele da oração do pão nosso de cada dia. Que ele tenha só o pão diário para comer. Pode ser também um homem riquíssimo. Porque aqui não está mediando contra ser rico, até ou não bens. Aqui está mediando contra a avareza. O homem avarento, que é a feitiçaria, ele é possuído por esse ídolo, por esse Deus que Jesus chama em Mateus, capítulo 6, de Mamon. Ele é possuído por esse Deus. Não que seja pecado você ter dinheiro. Pecado é ser avarento. E se a gente andar um pouco mais na frente, no versículo 33, ele aconselha e ele fala do que é riqueza. Versículo 33, ele diz o que é riqueza para Deus. Vendei
o que tendes, versículo 33 do mesmo capítulo, e dá esmola. Vendei o que tendes e dá esmola, e fazeis para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro no céu que nunca acaba, onde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Louvado seja Deus. Então, se para o homem é possuir, é ser avarento, é comer, é beber, é folgar, é se alegrar, é acumular, é usufruir, é viver pelo prazer, e cada um que se dane, é ser um influenciador, é ser um homem poderoso, porque quem não quer se aproximar do homem que tem dinheiro? Quando nós nos aproximamos de um homem que tem dinheiro, nós somos até cautelosos em falar com ele, porque sabemos que ele é um homem que tem poderes, que tem influência, é um homem rodeado de amigos, de falsos amigos. As pessoas que batem em suas costas são pessoas que têm essa falsa amizade, e o que tem de real nisso, ele quer tirar alguma coisa daquele homem que pode oferecer. Mas quando o rico cai numa desgraça e empobrece, todos vão embora simultaneamente, rapidamente. Então, para o mundo, esses homens poderosos, ricos, têm uma conotação. Tem nas entradas das cidades os outdoor dessas pessoas, tratados falando dessas pessoas, palestras tendo essas pessoas como paradigma, como exemplo. Mas para Deus o rico é diferente. Aleluia. Para Deus a riqueza tem outra conotação. 33, de novo: vendei o que tendes e dai esmola, e fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouros no céu que nunca cabe, onde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o tesouro do homem, lá estará o seu coração. É desinteligente, irmão. Viver uma vida longe de Deus é ser desinteligente. Eu, praticamente há 30 anos, eu fiz essa escolha. E eu quero dizer para você, faça também. Você fala: não, mas esse negócio de crente aí, são tudo um bando de ladrão, os pastores corruptos e ladrão. Irmão, eu concordo com você em parte, mas tem muita gente séria, tem muito pastor sério, pode ter certeza disso, que prega o evangelho com amor, que ama as ovelhas com carinho, sem querer tirar absolutamente nada delas. Portanto, querido, não arrisque o bambo, como uma fraseologia que quando eu era pequeno eu falava. Não arrisque o bambo de viver sem ele. Porque se você não crê que Jesus existe, que Deus existe, que a Bíblia é a palavra de Deus, ele existe e ela é a palavra de Deus, você crendo ou não. E se você crê que é a palavra de Deus, que ele existe, de fato ele existe. E se você quiser arriscar viver a sua vida longe dele, achando que isso aí é uma quimera, tome cuidado, que ao fechar os seus olhos, você pode ser pego de surpresa e você não tenha mais tempo para voltar atrás e se arrepender. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês nessa noite. Reflita nisso. Paulo, escrevendo ao seu pupilo Timóteo, seu filho na fé, o seu pastor amado, ele diz ainda: manda aos os ricos deste mundo, que não sejam altivos, orgulhosos, nem ponha as suas esperanças nas incertezas das riquezas,
mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Mauricélia, meu amor, tudo bem? É Deus que nos dá todas as coisas para gozarmos dela. Tenha fé, tenha esperança, viva uma vida de conformidade. Não seja um homem, não seja uma mulher frívola, preocupado com o dia de amanhã. O teu quinhão, o teu bocado, o Senhor, Ele nunca deixará faltar. Não importa a situação que ande o mundo, Ele vai te conservar o pão de cada dia. E você verá que não faltará para você a graça, não vai faltar para você o amor, não faltará para você a solidariedade de Deus. Nesse momento de oração, gostaria de orar por todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra de oração, glória a Deus. É o culto que nós fazemos a Deus pela família, denominado culto de família na nossa comunidade, na nossa igreja. Na nossa igreja, e os membros estão olhando aí, nesse momento, as famílias se abraçam. E eu quero pedir a vocês que vocês se abracem nesse momento. Alguém quer me abraçar para orar pela família? Estão todo mundo bonito? Tá bonito, não? Abrace aí os seus parentes. Você vem me abraçar, filha? Você vem me abraçar, meu amor? Esse momento que nós tiramos a minha filha Yasmin, minha primogênita, é o momento que eu tiro para estar com chama minhas netas, para estar nesse momento sublime. Eu estou olhando aqui, estou vendo a minha mamãe. Oh, minha mãe querida, eu estou vendo o pessoal do Quebec. Iremos orar. Que é Manuela, né, Rosa? Está com Covid, né? Bendito e soberano Deus. Chama a Edna. Edna, venha cá, Edna. Estamos na tua gloriosa presença. Fiquem aqui. Nessa oração pela família, Senhor, eu quero apresentar a minha família. Falta a Aisla, falta o Abner, falta a Sueli, falta ainda minhas netas que estão lá no terraço. Eu quero incluir meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, meus primos, primas, minha mamãe querida e todos os meus amigos. Eu quero pedir por toda a comunidade cristã exaltando a palavra, porque pela madrugada já orei nominalmente por todos. E pela madrugada nós estaremos orando de novo. Eu quero te pedir por todas as famílias, Senhor, nessa noite, que de uma forma ou de outra foram despedaçadas com essa doença terrível, com um divórcio súbito, com a morte de um ente querido. Eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, por aquela família que perdeu seu filho para a droga, seu pai, seu esposo, seu marido, sua esposa, e que nesse exato momento não sabem aonde ele se encontra. Eu quero te pedir, Senhor, pela família que ainda tem filhos que não são convertidos. Eu quero te pedir pelo Carlos, Márcia, pela Valquíria, Senhor. Eu quero te pedir pela Vanderleia e pelo Marlon, que se encontra, Senhor, no presídio. Para que, Senhor Deus, venha unir outra vez. Porque sabemos que Tu ama as famílias. O Senhor surge no arraial do planeta Terra, em família. Surge Pai, Filho e Espírito Santo. E Tu, mais do que ninguém, foi quem criou a primeira família e fizeste o primeiro casamento.
Guarda, Senhor, as famílias. Blinda os casamentos. Aquele litígio, Senhor, que está acontecendo no meio dessa família, aquela murmuração, aquela conversa pelo divórcio. Vem socorrer esse casamento, esse homem e essa mulher. Tira a humilhação, o espancamento, a palavra de menosprezo, de humilhação. Traz o filho de volta, traz das drogas, liberta das grades, traz o esposo e a esposa. Quero te pedir pelo Lucian, Senhor, pela sua esposa, Aline. Quero te pedir pela vida também, Aline, não a Sueli. Quero te pedir também pela Sara, ô Senhor, toca no coração da tua filha. Quero te pedir pelo Iogue, pelo Antônio. Quero te pedir pelo Odair José, que está fazendo os nossos vídeos no canal no YouTube, pelo pastor Nilton, pelo pastor Edson. Quero te pedir, Senhor, pelo pastor Manuel Taisso, pelo pastor Júnior, pelo irmão Manuel, pelo irmão Antônio. Eu quero te pedir por todos, Senhor, todas as famílias, meus amigos todos do WhatsApp. Toma em tuas mãos o Cláudio e os seus filhos, a Cleide, todas as famílias, Cristina, do seu Orlando, Juca e a sua família. Senhor Deus, vai abençoando, Senhor, a todos do WhatsApp. A Selma, é o que te pedimos, Senhor, no poderoso nome do Senhor Jesus. E todos digam amém, graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, filhos? Glória a Deus. E para vocês, uma grande semana. Para vocês, uma grande semana. Que a boa e poderosa mão do Senhor os alcance. Que a fidelidade de Deus esteja sempre presente na vida de vocês. Um forte beijo do pastor Albino e fique com Deus.